Olá a todos que nos acompanham através dos canais da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida. Nós vamos dar continuidade hoje, através da segunda e última parte, ao estudo sobre a mulher samaritana. Na primeira parte desse estudo, nós conversamos sobre a história da Samaria, das tribos de Israel, da divisão dessas tribos, da invasão assíria, a parte norte, a partir da Samaria para cima, e das consequências dessa invasão na mescla entre a religião original judaica com os deuses que foram trazidos pelos invasores. Conversamos também sobre a origem dessa dissidência, desse conflito que existia à época do nascimento do cristianismo entre os samaritanos e os judeus da Judeia, que inclusive evitavam pisar em solo samaritano. Nós chegamos a conversar sobre o início do capítulo 4 do Evangelho de João, até o versículo 14, onde o Cristo oferece à samaritana a água viva, ou seja, a água da qual quem beber nunca mais terá sede. E a conclusão que nós chegamos naquela live é essa que a gente vai retransmitir agora. E o que o Jesus sugere é que, mesmo você vivendo na matéria, mas alimente o seu espírito com as coisas espirituais, com as verdades espirituais, promovendo o próprio crescimento, a educação das suas emoções, a revisão dos seus valores, o desprendimento, o desapego. Nós vamos ter apenas o necessário. E não busque naquilo que você tem achar que aquilo vai te fazer feliz. O que te faz feliz, os olhos não enxergam. O que te faz feliz é a gratidão, é o amor, é a doação, é o perdão e o auto-perdão. É fazer o bem e fazer-se o bem. É permitir-se viver na terra, porque é nossa necessidade, mas espiritualmente conectados com a espiritualidade, com o bem. Muito bem. Depois de compreender a proposta do Cristo, do que seria essa água que mata eternamente a sede da alma e não do corpo, a samaritana conversa com Jesus e pede: Senhor, dá-me dessa água para que eu também não tenha mais sede e que eu não precise vir até esse poço tirar água para matar a minha sede. Quando ela responde, o Cristo, que conhece em profundidade as nossas almas e também a alma dessa samaritana, coloca uma frase que é uma frase essencial, porque vai despertá-la para os conflitos que ela tem. Ele diz uma frase simples. Ele diz: vá, chame o seu marido e volte para cá. E vou fazer um parêntese antes de continuar lendo esse diálogo. Quando o Cristo fala para ela: vá, chame o seu marido e volte para cá, essa palavra marido ela é traduzida como senhor. Na língua aramaica, que era muito pobre, as mulheres se referiam ao marido como senhor, mas também era usado para se referir a Deus, a divindade. Então, existem as duas interpretações, mas nós vamos observar pela continuidade do diálogo mais abaixo, de que ela estava se referindo, que o Cristo estava se referindo ao Senhor como divindade. Ou seja, acesse o seu Deus, a sua divindade, e depois nós vamos conversar. Quando Cristo diz, então, vá, chame o seu Senhor e volte para cá, ela responde: eu não tenho Senhor. E Jesus disse: você está certa em dizer eu não tenho Senhor. Por que ele diz você está certa? Porque ele já sabia, ele só quis puxar o assunto. E ele continua assim, eu estou trocando marido por Senhor para ficar melhor entendido. E ele continua dizendo: pois você teve 5 senhores,
E o que você tem agora não é o seu Senhor. Você disse a verdade. E aí nós vamos lembrar daquilo que eu coloquei na primeira parte desse estudo. Lembrem que os judeus da Samaria, há uns séculos antes de Cristo, pelo menos 7 séculos antes de Cristo, foram invadidos pelos assírios que trouxeram os seus deuses. Em contrapartida, os assírios deportaram 20% nessa invasão, 20% da população dessa antiga região onde estavam as 10 tribos de Israel. E eles deportaram exatamente os sacerdotes, os líderes, as pessoas de maior influência e deixaram os agricultores, as pessoas mais humildes que não tiveram seus sacerdotes, que não tiveram mais essa realimentação, esse estudo sobre a religião judaica. Mas começaram a ser influenciados pelas religiões estrangeiras que chegaram, fazendo com que o judaísmo que se originou dali fosse um judaísmo mais ou menos mesclado. Pelo que eles ficaram sendo tratados de uma maneira preconceituosa pelos judeus da Judéia, onde fica Jerusalém, que se considerava o judaísmo puro e verdadeiro. Então, quando o Cristo coloca e ela concorda, o Cristo vê que ela já teve vários senhores, ele observa na samaritana uma alma que está perdida em termos de religiosidade, que ela está perdida sem saber qual é a verdade, que ela adorou aquele Deus dos seus antepassados, mas também aqueles deuses, aqueles templos que agora faziam parte da sua vizinhança já há alguns séculos. E o Cristo vê nela, assim como em toda a Samaria, esse sentimento de eles estarem perdidos na questão do contato, da religiosidade, do contato deles com o divino, que eles perderam ao longo dos séculos. E quando o Cristo coloca isso, então ela diz para Jesus: eu vejo que o Senhor é o profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, que é o Monte Gerizim, que fica na Samaria. Mas vocês, que são judeus da Judéia, dizem que o lugar onde as pessoas devem adorar é em Jerusalém. Então ela diz: existe um conflito. Quem está certo, nós ou vocês? Quando a gente lê um capítulo da Boa Nova chamado Jesus na Samaria, essa mesma frase, que talvez é o natural que esteja resumida no Evangelho, ela é destrinchada. E Humberto de Campos nos coloca que a frase que ela respondeu para Jesus foi a seguinte: o meu espírito está cheio de boa vontade e desde muito eu penso na melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que eu observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Veja bem o que ela diz para Jesus. É tanta confusão que eu observo ao meu redor, ou seja, na Samaria, que eu não sei como adorar a Deus. Eu estou perdida. O que é certo e o que é errado dentro dessa confusão de religiões que surgiram na nossa religião? Os meus familiares, ela dá como exemplo, os meus familiares e os meus vizinhos afirmam que é indispensável eu celebrar o culto ao Todo-Poderoso nesse monte, que é o Monte Gerizim. Os judeus, que são lá do sul, nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. E Jesus dá um ensinamento para ela e para todos nós. Ele diz: acredite em mim, mulher. Você está perdida, mas eu estou aqui. Acredita em mim. Vem uma hora que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai. Ele descarta os montes. Nem no Gerizim, nem no Monte Moriá de Jerusalém. E nenhum dos dois vocês vão adorar.
chegou a hora, agora, que os verdadeiros adoradores de Deus vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aí nós vamos lembrar de uma passagem que o Cristo diz nos Evangelhos, quando ele coloca: a fé transporta montanhas. Por que ele usou o exemplo da montanha para falar da fé? Porque eles dizem, se você tiver a verdadeira paz, a verdadeira fé em Deus, você não precisa, não sentirá necessidade de buscar os montes. A fé transforma, transporta os montes, seja o Gerizim, seja o Moriá, para dentro de você. Então você vai para o seu quarto escuro, para o seu interior. E ali você terá contato com o Pai, com o Divino. A sua fé transporta os montes materiais para dentro de você. E então, diz-nos em João, que a mulher diz ao Cristo: eu sei que vem o Messias, que é chamado o Cristo. E quando esse Messias vier, ele vai conversar abertamente sobre essas coisas que o Senhor está falando sobre o Messias. E o Cristo olha para ela com toda a amorosidade e todo o magnetismo do seu amor e diz para ela uma frase linda: eu que estou falando com você, eu sou ele, eu sou o Messias. Ela que já estava enlevada com as frases deles, imaginem a emoção dessa samaritana, dessa mulher sem nome. E nesse momento a mulher deixou no poço o jarro que ela trazia para buscar água e correu à cidade, dar a boa notícia. Vejam na samaritana uma ponte, porque ela estava preparada entre o Cristo e os samaritanos perdidos. E ela chegou e disse: venham, existe um homem que está ali perto do poço de Jacó, ele sabe tudo sobre mim, ele disse tudo sobre mim, e eu estou desconfiando, será que ele não é o Cristo? Ele diz que é Jesus. E vejam como ela era uma mulher considerada, as palavras dela eram consideradas como umas palavras que mereciam crédito, porque o povo que ouviu isso dela deixou o que estava fazendo, deixou a cidade e foi até o poço de Jacó encontrar esse homem. E quando os samaritanos chegaram perto do poço, eles chegaram até Jesus e já pediram: Jesus, nós já sabemos o que o Senhor fez através dessa mulher. Por favor, fique conosco, não siga agora para Galileia. Porque ele estava seguindo da Judeia para Galileia quando parou no poço. Propositadamente parou no poço. E Jesus ficou com eles 2 dias. Jesus ficou 2 dias na Samaria. Não está escrito nos evangelhos sobre o que o Cristo conversou. Mas nesses 2 dias, aqueles descendentes das 10 tribos de Israel que tinham perdido o seu fiel, o seu caminho de religiosidade com o verdadeiro Deus, e também, certamente, toda a comunidade de desencarnados das 10 tribos de Israel, que ficaram conhecidas na história como as 10 tribos perdidas de Israel, porque se esfacelaram com a invasão assíria, também foram atraídos pelo magnetismo do Cristo. E durante 2 dias, aquela comunidade perdida novamente entrou em contato com as verdades eternas. E dessa vez com a verdade à luz do olhar cristão. E se encontraram e foram, como se diz poeticamente, salvos. E nós observamos aí que a samaritana se transformou numa ponte de acesso entre as verdades cristãs e as 10 tribos perdidas de Israel, que ao contrário de muitos das 2 tribos hebraicas, ouviram e aceitaram o Cristo e aceitaram o Messias como o Messias que foi prometido pelos antigos profetas.
E essa samaritana nos deixa algumas lições para a reflexão. Nós hoje, em pleno século XXI, ainda somos os samaritanos que perderam no meio do caminho. Os samaritanos que nos deixamos mesclar por vários deuses, principalmente o Deus do materialismo, que nos deixou vazios, confusos, sem saber qual é a verdade. E a pergunta que fica é: nós agimos como a samaritana que reconheceu quando Cristo veio, que o reconheceu como Messias? Ou nós agimos como os judeus da Judéia, que continuamos ouvindo, mas intimamente, sem interiorizar o que ele colocou? Nós já aceitamos a água viva em nossos corações ou continuamos com a água morta do materialismo que nunca vai matar a nossa sede? Nós adoramos a essa divindade em espírito e em verdade, em nossos corações, ou ainda precisamos dos montes exteriores, dos templos, da admiração, permanecemos numa adoração interior? Nós vamos saber essa resposta se nós nos conhecermos. Nós somos almas que nos sentimos realizadas espiritualmente, apesar dos pesares materiais que a vida nos traz? Ou nós ainda somos almas infelizes, carentes, ou que se sente quer ser superior, ou arrogante, que não descobrimos ainda o verdadeiro alimento da alma, que ainda nos afundamos numa felicidade que vem de fora e não nos reconhecemos como autores da nossa própria felicidade, não nos reconhecemos ainda com coragem de atravessar essa porta estreita que vai nos levar à verdadeira religiosidade e espiritualidade. Se ainda nos sentimos infelizes e incompletos, então nós não conseguimos sair do monte material para entrar dentro de nós e encontrar a verdade dentro de nós. Que fiquemos todos nós com essas reflexões, agradecendo ao Cristo e agradecendo a essa mulher samaritana que nós não conhecemos o nome, por tudo o que nos trouxe. Muito obrigado a todos e até a próxima.